Boa noite, pessoal. Boa noite com muita alegria. Glória a Deus, povo abençoado de Deus. Deixa eu compartilhar aí. Boa noite com muita alegria. Sejam todos muito bem-vindos à luz da palavra. Voltamos de férias essa semana. Deixa eu compartilhar aqui. Amém. Glória a Deus. Bom, pessoal, voltamos de férias essa semana, né? Retomamos aí na segunda-feira. Hoje, quarta-feira, nós estamos continuando o livro de Levíticos. Devemos ir aí ao livro de Levítico hoje até o final. Até hoje a gente acaba o último capítulo, né? Que é o capítulo 27. E na sexta-feira começamos o livro novo. Então, glória a Deus aí, né? Começamos aí a semana, depois das férias aí, o retorno, né? Mudança de estúdio. Vocês estão vendo aí, tem novidade. Glória a Deus, olha aí que legal. Glória a Deus, cenário novo. Glória a Deus, tem muita novidade. Aliás, aí para esse ano vai ter muita coisa nova. Esteja conectado com a gente, né? Como nós somos uma igreja completamente virtual, então você precisa estar conectado aí. Vai ter muita novidade até dezembro. O ano que vem tem muito mais coisas também, em nome de Jesus. Então seja muito bem-vindo, fica conosco ligadinho aí, 1 hora de programação à luz da palavra. Para quem não conhece a luz da palavra, começamos em Gênesis e aí estamos agora em Levíticos. Nós estamos lendo uma ordem cronológica, diferentemente do que você está acostumado aí. Às vezes lê a Bíblia, pega de Gênesis e vai até Apocalipse. A direção que o Senhor nos deu é diferente, nós estamos lendo uma ordem cronológica de acontecimento das coisas. Então vai ter momentos aí durante, e talvez acho que mais para o ano que vem, né, no começo do ano, nós vamos ver livros aí que nós vamos estar em um, depois vamos para outro livro, depois voltamos, então vai ser assim. Amém? Eu não estou conseguindo ver quem conectou, então de qualquer forma eu vou dar boa noite para vocês aí, a todos aí, eu não consigo ver quem que entrou, mas glória a Deus. Amém? Ai, legal. Começou a entrar aqui para mim. Jádia, boa noite com muita alegria, sua vida. Boa noite a todos. Deixa eu ver quem mais está aqui. Vamos lá. Sônia de Siqueira, boa noite com muita alegria. Ana Paula Borges, Araxá, boa noite com muita alegria. Jafia, boa noite com muita alegria. Nath, boa noite com muita alegria. Boa noite a todos aí. A Bispa, boa noite. Bispão, Jaque, boa noite a todo o pessoal. Glória a Deus, não se esqueça de entrar e compartilhar. Veja também, nós temos, além do Facebook, sempre quando acaba a programação, logo depois de uma meia hora, 1 hora, aí nós estamos colocando no YouTube. Então você consegue ver depois, se precisar ver na retransmissão, se precisar voltar a ver alguma coisa que foi ministrada. Todas as nossas programações estão sempre no YouTube também, viu, pessoal? Além do Facebook e do YouTube. E nós temos também a Rádio Hebron, que é novidade. Hoje mudou o aplicativo, já tem um tempinho, você consegue compartilhar, você consegue gravar o louvor, consegue gravar tudo que está sendo ministrado lá na rádio para você ver depois. Então, glória a Deus aí, tem muita novidade. Para quem está no transporte público, às vezes a rádio é melhor, porque você não consome tanto os seus dados, como consome o Facebook, e às vezes tem menos, não tem tanto delay ou interrupção, cair, nem fica girando lá por causa da nossa internet. Então, fique à vontade, quem quiser partir para a rádio, glória a Deus. A única diferença lá, não vai conseguir me ver, mas consegue ouvir, e a gente vai ministrando de uma forma pausadamente, aí tranquilinho, aí dá para você participar também. Amém? Glória a Deus. Bom, deixa eu falar de ontem. Ontem nós tivemos também o início, retornando também das férias, o Prefiro Crer, e ontem foi simultâneo, né? Quem conhece, já está com a gente há algum tempo, sabe que a Hebron, como nós somos uma igreja virtual, nós também temos a possibilidade das pessoas participar do Prefiro Crer virtualmente, ou seja, quem está fora de São Paulo, quem está um pouco mais longe, nem sempre dá para participar ao vivo. Então, aqui conosco no estúdio. Então, participa de lá onde está, né? A gente coloca aí, convida pelo YouTube e você consegue participar simultaneamente com a gente. Legal? Então, glória a Deus aí, mais um avanço. E ontem nós tivemos o Arnaldo de Mococa. Logicamente, ontem ele não estava em Mococa, eu não lembro mais agora a cidade que ele estava, que ele é carreteiro, como o Bispão Fábio, e estava pela estrada aí, parou numa cidade lá, né? Estava instalado lá na cidade, e de lá ele participou com a gente. Então a gente não conseguiu entrar com a câmera, mas conseguimos entrar com o áudio, aí ele contou um pouco do testemunho dele. Muita coisa o Arnaldão já viveu, novinho de Hebron, né? Tem poucos meses aí de Hebron, acho que tem 2 meses de Hebron, se não me engano, para fazer esse segundo mês, e já viveu milagre, tá? Ó, já noivou, vai casar agora em setembro, então tem muita coisa aí. O Arnaldão tem coisa para chuchu aí, que já viveu nesse pouco tempo. Então, glória a Deus aí,
muita coisa aí que se vive. Na Hebron, como diz a Maísa, né? Aliás, boa noite, Maísa, com muita alegria. Deve estar pela rádio, deixa eu ver quem mais entrou aí. Júlia Silva, boa noite, com muita alegria. E a Maísa está pela rádio, e a Maísa sempre fala que na Hebron só não vive quem não quer, né? Nós vamos até fazer uma camiseta depois, porque realmente na Hebron só não vive quem não quer. Quem se derramar vai viver o extraordinário. Nós tivemos aí relógio de oração, que terminou no domingo, e nós estamos vivendo, né, na Hebron, né, para quem não está participando com a gente, não é membro da Hebron, participa de algumas lives, aí nós estamos vivendo o ano da restituição. E o mês de agosto, a palavra que está regendo o nosso mês, é o livro de Jó, né, falando sobre a restituição que Jó viveu. Então nós ministramos bastante aí durante os 7 dias do relógio de oração, nós ministramos sobre o domingo, então nós estamos vivendo aí o mês de Jó e vamos até o último dia de agosto, amém? Glória a Deus. Bom, abram suas Bíblias aí, Levíticos capítulo 24, nós vamos retomar e vamos até o 27, terminamos aí esse livro, amém? Eu quero orar com vocês enquanto vocês abrem a Bíblia aí, vamos orar em nome de Jesus e vamos adiante aí para ver se a gente termina tudo tranquilinho hoje, o último capítulo de Levíticos, amém? Glória a Deus. Senhor, meu Deus e meu Pai, nós queremos te louvar, te glorificar, Senhor, por essa noite extraordinária que o Senhor nos preparou. Quero te pedir, Senhor, nos limpa, nos purifica de todo pecado, de tudo aquilo que não provém de ti, Senhor, em nome de Jesus. Que possamos entrar na tua presença, limpos de mão, puros de coração, Senhor. Tira, Senhor, nesta noite, toda a sonolência, todo o cansaço espiritual, Pai, em nome de Jesus, toda a apostasia, Pai. Tira todo o comichão dos nossos ouvidos para que possamos ouvir a tua voz. Fala conosco, Senhor, nesta noite. Nos ensina as tuas escrituras, Pai, em nome de Jesus. Que possamos, a partir de hoje, não perecer por falta de conhecimento, Pai, em nome de Jesus. Abre o nosso entendimento, nos faz avançar, nos faz multiplicar essa palavra que vai ser ministrada nesta noite, Pai, em nome de Jesus. E tudo que o Senhor fizer na minha vida, na vida dos teus servos, Deus, a honra, a glória e o louvor é teu, Deus, em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos? Glória a Deus. Bom, pessoal, não se esqueça aí, compartilhe. Eu já compartilhei aqui. Glória a Deus. Entrei no meu Facebook e compartilhei para que todo mundo possa ouvir. Eu sei que hoje já friozinho. Em algumas capitais aqui, pelo menos em São Paulo, está bem frio hoje. Está debaixo do cobertor, mas nós somos uma igreja virtual, então tá fácil. Leva o notebook, leva o celular, vai lá debaixo do cobertor, só não vai dormir, né? Pega a Bíblia, deixa lá de cantinho e vai anotando. Tem até uma das moças, a Crismari, ela contou no Prefiro Crer o testemunho que ela deu, e ela falou que ela sai, acho que se não me engano, 6 horas, uma coisa assim, ela sai do hospital, ela estava no hospital, e ela vai até a última estação para voltar sentada e vir anotando. Agora não lembro se ela sai às 6 ou 7, mas ela faz o quê? Ela pega tudo que está sendo ministrado, ela vai anotando. E o que é importante? Quando ela vai vivendo os milagres, ela volta lá e fala, eu lembro que eu tive essa palavra. Ela faz essa palavra, saiu no relógio no tal dia, eu vivi isso, saiu no domingo, eu vivi isso. E ela contou testemunho e ela me ligou, ela chamou essa semana aí, tem mais testemunho para contar. Olha o que viveu ela, né? Então não deixe você também de viver o sobrenatural de Deus aí. Amém? Glória a Deus. Bom, nós falamos então, na segunda-feira, nós falamos sobre as festas solenes do Senhor, boa parte das festas solenes, nós comentamos também em Êxodo, então eu fiz um resumo, né, no livro, aqui me parece repetir, nós vamos fazer um resumo, vamos avançando. Para quê? O importante não é nem ir rápido nem devagar, mas a gente aprender aquilo que a gente já aprendeu, nós vamos pulando, né, fazemos um resumo muito sucinto e vamos para frente aí para que a gente possa avançar. Tem muita coisa aí, eu não consegui ter ideia de quando nós vamos terminar toda a Bíblia, mas eu acredito que vai levar aí, pelo menos até o ano que vem, né? Quer dizer, até o ano que vem, esse ano não tem como terminar, porque nós estamos indo em média 4, 5 capítulos, dependendo do conteúdo, a gente consegue avançar um pouco mais. Mas a gente precisa ver com calma também para que fique, né? Para que a gente aprenda de fato, amém? Glória a Deus. Deixa eu ver. Inês Guarda, boa noite, com muita alegria. Orem por mim, para os meus filhos. Chama depois no WhatsApp da igreja, Inês, que a gente vai estar orando, tá bom? Porque como é um programa mais de estudo, a gente não faz uma oração pelas famílias no final, como é feito na palavra do dia, todos os dias, pela bispa. Mas pode chamar no WhatsApp da igreja, ou me chama depois se tiver meu particular aí. Assim que acabar o programa, a gente já grava uma oração com você e te envio no teu celular, amém? Aliás, pessoal, quem não está acostumado com a usar a palavra, aqui é mais um programa de estudos, né? Então, mas quem precisar de oração, é só chamar no WhatsApp da igreja aí no 11 970 13 8161, amém? Quem puder colocar aí para mim, aí, me assessorar aí, coloca aí o telefone da Hebron, é só chamar lá e a gente
grava um áudio, entende o que você precisa e grava um áudio para você. Amém? Glória a Deus. Não deixe então de compartilhar aí em nome de Jesus. Capítulo 24. Bom, capítulo 24, pessoal, só lembrando, ele fala sobre o azeite do candelabro. Isso aí também nós falamos lá em Êxodo. Eu até anotei que nós falamos em Êxodo 27, capítulo 27, versículo 20 e 21, bem rapidinho, né? Um trecho pequenininho. Nós já mencionamos lá, então eu vou passar para frente aí, tá? Depois fala sobre o pão para a mesa do Senhor. E aqui já é um pouco mais importante, tudo é importante. Mas aqui é importante por quê? Porque o pão, né, representa quem? Representa Cristo. Então, o pão que ficava lá. E a gente viu esse tempo todo aí, na luz da palavra, que o tabernáculo foi montado com todas as especificações passadas pelo Senhor. E tudo o Senhor deu especificação. Tudo muito sucinto, mas muito preciso em tudo que o Senhor colocava, né, para que fosse realizado por Moisés, por Arão, enfim, para aqueles que o Senhor selecionava. Até quando tinha tarefas, como foi Bezalel, foi mexer com ouro e coisa e tal, tudo o Senhor determinou e capacitou aquelas pessoas. A pessoa tinha uma certa aptidão, e aí assim o Senhor então capacitou para fazer o além. Então, tudo isso nós vimos nesse tempo todo. E aqui fala sobre alguns utensílios, algumas coisas que estavam dentro do tabernáculo. Agora, falando do pão. Deveria tomar 2 dízimas de uma efa, né? Isso significa que cada filão de pão asmo continha cerca de 2,84 gramas de pão. Só para você entender o tamanho do pão, coisa e tal. Amém? O incenso possivelmente era colocado em pequenos recipientes de ouro, né? Tudo que foi colocado lá. Aliás, os utensílios, a gente viu que quando o povo hebreu saiu do Egito, estão lembrados? Foi dada a ordem, todos os egípcios lá deram ouro e prata lá para o povo hebreu, né? Quando eles saíram, que as mulheres recolheram lá ouro e prata e tal. E agora foram usados para fazer os utensílios do tabernáculo lá. Amém? Então era colocado em recipientes de ouro que ficavam sobre cada fileira, não diretamente sobre o pão, tá? Estava com o pão como um lembrete, enquanto o incenso propriamente dito era provavelmente jogado sobre o fogo do altar. Então, o que era colocado no fogo do altar? Ficava o pão lá representando, enquanto isso, se jogava o incenso. Mas quando você lê a escritura, para não gerar dúvida, logicamente não era jogado em cima do pão lá, né? Diretamente no fogo. Amém? No caso do azeite, o pão da propiciação devia ser fornecido pelos filhos de Israel, ou seja, o povo tinha que fornecer isso, então uma oferta entregue pelo povo. Depois que o incenso tinha sido oferecido através do fogo ao Senhor, o pão devia ser consumido pelos sacerdotes. Então, todo o povo entregava uma oferta lá ao pão, né, pelos filhos de Israel tinha que ser fornecido, e depois que aconteceu, os sacerdotes podiam comer dessa porção. Lembrando que os sacerdotes tinham uma porção diferenciada, uma porção separada, tudo isso, amém? A pena do pecado da blasfêmia, vamos lá, que é o tema da minha Bíblia aqui. O filho do egípcio, acompanhado de sua mãe judia, incluía-se um misto de gente mencionada lá em Êxodo 12, capítulo 12, versículo 38, fala o seguinte, que quando o povo saiu, inclusive, do Egito, quando eles foram libertos, alguns estrangeiros acompanharam eles, né? Ou seja, um misto, às vezes, de povo hebreu que se envolveu com os egípcios, ou até mesmo de estrangeiros que passaram por lá e viram tudo aquilo que Deus estava fazendo com o povo hebreu e caminharam junto com eles. Então, tudo que diz aqui diz respeito também ao estrangeiro. Aliás, o estrangeiro tinha que obedecer sempre as mesmas leis que o povo hebreu. A partir da hora que o cara aceitava ficar junto do povo de Deus, né, do povo hebreu, tinha que seguir as mesmas normas, amém? Vamos lá, capítulo 24, versículo 10 a 16. Vamos ler aqui, vamos ver o que diz aqui. Diz assim, deixa eu colocar do 10 ao 16, diz assim. Apareceu entre os filhos de Israel o filho de uma israelita, o qual era filho de um egípcio. O filho da israelita e certo homem israelita contenderam no arraial. Então o filho da mulher israelita blasfemou o nome do Senhor e o amaldiçoou, pelo que trouxeram a Moisés. O nome de sua mãe era Selomite, filha de Dibri, da tribo de Dan. O levaram à prisão até que lhe fizesse declaração pela boca do Senhor. Disse o Senhor a Moisés: tira o que blasfemou para fora do arraial. E todos os que ouviram poram as mãos sobre a cabeça dele, e toda a congregação o apedrejaram. Dirás aos filhos de Israel: qualquer que amaldiçoar o seu Deus,
levará sobre si o seu pecado. Aquele que blasfemar o nome do Senhor será morto, e toda a congregação o apedrejará. Tanto o estrangeiro como o natural, blasfemando o nome do Senhor, será morto. Então aqui a lei servia, como eu disse para vocês, não só para o povo egípcio, mas também o povo hebreu, mas também para o estrangeiro. Aquele que blasfemasse contra o Senhor era colocado para fora do arraial. Veja que o arraial era como um lugar santo, né? Tinha, logicamente, o tabernáculo, lugar santo, mas o arraial era um lugar santo, fornecido por Deus para o povo morar. Então o que eles faziam? Eles tiravam para fora do arraial, e lá, no caso, nesse caso da blasfêmia contra o Senhor, eles eram apedrejados. Então, usar, né? Imagina como é que era naquela época, não era tão simples assim. O cara falava contra o Senhor e ficava por isso mesmo, né? Hoje ainda vê aí as pessoas ainda querendo falar algumas coisas aí, que Deus tenha misericórdia da vida delas, né? Na sequência, as leis já mencionadas referentes a alguns pecados, eu começo a falar aqui, tá? É a responsabilidade e o castigo indicado para cada caso. Lembrando que a lei devia ser aplicada ao estrangeiro como também ao israelita, como eu disse para vocês. Mas aqui começa a relatar algumas leis no capítulo 24, alguns casos, né, que era pecado e que queria ser tratado em cada um deles. Isso tudo nós já vimos também, amém? Capítulo 25, o ano de descanso, é o que fala aqui o título da minha Bíblia. Vamos lá. Em Êxodo, capítulo 23, do versículo 10 a 11, começa a falar sobre esse descanso, e eu vou falar resumidamente aqui. O povo não deveria trabalhar no sábado ou no ano sabático, né? O objetivo era provar a fé do povo, que deveria crer que a provisão de Deus sustentaria a congregação. Este mandamento não foi cumprido e é apresentado como um dos pecados que conduziu o povo ao cativeiro na Babilônia por 70 anos. Vamos ver lá o que diz em 2 Crônicas, versículo 36. Só vou ler aqui para vocês entenderem o que eu estou dizendo para vocês aqui. Não precisa nem abrir aí. Capítulo 36, versículo 21 diz assim: para que se cumprisse a palavra do Senhor por boca de Jeremias também falou isso, né? Até que a terra se agradasse dos seus sábados, todos os dias de desolação e repouso, até que 70 anos se cumpriram. Então aqui, a gente sabe que o povo ficou 70 anos de cativeiro babilônico lá, porque o povo não cumpriu, não guardou o sábado, esqueceram do sábado, do ano sabático, esqueceram de tudo isso. Então está citado lá, e também tem em Jeremias, se vocês quiserem, no capítulo 25, versículo 11, também fala sobre isso. Então, está claro uma lei. Olha para você ver como é que é as coisas. A gente não presta atenção naquilo que é norma. Se você vai para o culto no domingo, a palavra que está lá é uma determinação para você viver aquela bênção. As escrituras também nos falam o quê? Como é que é um manual de sobrevivência para a gente, não é isso? Lá não vem escrito para você, olha, a lei é tal, você tem que fazer tal situação, né? Fazer tal coisa. Então, essa lei vai ser cumprida. Você vê que aqui nós vamos em Levítico. E lá, aqui, Jeremias está falando isso. Lá em 2 Crônicas, depois de não sei quantos anos, agora não sei ao certo, mas bastante tempo está falando novamente sobre aquilo que não se cumpriu. E o que não se cumpriu trouxe castigo. Trouxe o quê? Trouxe 70 anos de escravidão. Então, muito cuidado, porque a gente tem um manual de sobrevivência, mas ele precisa ser lido e seguido, né? Não adianta só a gente ler se a gente não for praticar o que está escrito aqui. Então, a lei é muito clara quanto a isso. Depois fala sobre o ano do jubileu, né? Jubileu, ou o ano, por muitos chamado como o ano do perdão. Nós vamos entender por que é chamado o ano do perdão. Depois de 7 semanas de anos, eu estou falando o que está escrito aqui, tá? Depois de 7 semanas de anos, ou 49 anos, Israel deveria fazer soar a trombeta para que fosse ouvida por toda a terra. Nós vamos ver que depois tem 2 trombetas, né? Cada qual tinha um significado, e eu vou explicar para vocês mais lá para frente. O soar da trombeta devia acontecer no dia da expiação. Ao que parecia, era nesse momento que o ano especial se começava. Então, todo evento, e nós vamos ler, mas eu vou antecipar isso para você, nós vamos ver depois em Números, fala que assim, quando tinha alegria, quando tinha paz, ou quando tinha guerra, algumas comemorações eram celebradas, e para reunir o povo tocava essas trombetas. Então, quando tocava a trombeta, a pessoa já sabia o que estava acontecendo, se era uma, se era duas. Se tocasse as 2 trombetas, significava que eram os príncipes que tinham que sair para a porta da tenda, para receber a instrução de Moisés, a instrução que o Senhor estava dando. Então, tinha todo um ritual para que eles entendessem o que o Senhor queria falar com eles, o que era alegria, o que era festa. Então, todo o povo
povo já sabia. Mas se só fotopeta, até porque tinha muita gente. Você imagina reunir todo esse povo aí, não tinha telefone naquela época, não tinha um grupo de WhatsApp, né, pessoal? Então você imagina aí como é que era reunir todo o povo naquela época, amém? Valéria, boa noite, com muita alegria. Eliane Assis, boa noite. Deixa eu ver mais, eu puxei aqui. Helena Vieira, boa noite. Aos demais que entrou, Jaque, Maurição, que deve estar aí também com a gente, glória a Deus. Boa noite, com muita alegria. Então, o que acontece? As trombetas tocavam e eles já sabiam o que ia acontecer. Vamos lá, capítulo 25, versículo 10 e a 12, que diz assim: santificareis o ano 50º e proclamarei liberdade na terra a todos os seus moradores. Ano de jubileu vos será, e tornareis cada um a sua possessão, e cada um a sua família. O ano 50º vos será jubileu, não semeareis, nem cegareis o que nele nascer de si mesmo, nem nele colhereis as uvas das vinhas não podadas, porque é jubileu, santo será para vós outros, e produto do campo comereis. Amém? Então a declaração aqui é que todo homem podia retomar a sua propriedade e família. A declaração fica clara da festa do tabernáculo. Então o que acontece? Ali tinha um determinado período lá, o que acontecia? Era o ano do jubileu. Aquele ano se perdoava a dívida, né? O camarada podia voltar para a possessão dele, lembrando que a terra, isso tem que ficar claro para vocês, nós vamos bater muito nisso aí, né? Mas eu vou falar muito sobre isso nos próximos programas, porque fala muito sobre isso, e hoje nós vamos falar bastante também. O que acontece? Tem um ano, e eu vou explicar para vocês qual é o ano, o que acontece? Mesmo que o cara tivesse vendido a terra dele, naquele ano a terra voltava para ele. Por quê? A terra, o cara vendeu para usar a terra, porém, o ano do jubileu, devolvia para aquele que, teoricamente, tinha posse dela. Por que posse dela? Porque a terra, na verdade, na realidade, era do Senhor. Então, uma vez que o Senhor distribuiu essa parte da terra para a tribo de Judá, por exemplo, está aqui, a terra da tribo de Judá. Ele pode vender para outro para usar durante esses 6 anos. No 7º ano é o ano do jubileu. O que aconteceria? Ele devolveria, teria direito a essa terra de volta. E mesmo que ele vendesse no meio do caminho, podia comprar, podia, nós vamos ver isso. Tá? Se não ficar claro, vocês me chamam depois no particular aí, mas ao longo da aula de hoje vocês vão conseguir entender. A base para essas instruções é que a terra realmente pertencia ao Senhor mais do que ao indivíduo. Então, pertencia a ele, mas na realidade era do Senhor. O Senhor dividiria a terra entre as várias famílias e essas não poderiam vendê-las em perpetuidade, porque ela deveria finalmente voltar à família a qual fora entregue. Então, como eu acabei de explicar para vocês, elas poderiam vender, mas não perpetuamente, porque a terra tinha que voltar para aquele que de fato era dono. Tá? Não oprimir o irmão deturbando o valor do pedaço de terra. Então, muito cuidado das negociações daquela época. Né? Não dava para o cara pegar e usurpar o outro irmão. Né? Por quê? Porque o Senhor era muito claro nisso e acompanhava tudo isso. Não pense vocês que as coisas eram feitas assim, ó, ao léu, não, porque o cara que cometia o pecado lá, ou fazia alguma coisa, o sacerdote chamava, Deus falava e o negócio acontecia. Então, muito cuidado, né? Segundo o número de anos, uma vez que a terra, isso ela se negociava segundo o número de anos, uma vez que a terra pertencia ao Senhor, só as colheitas que produziam é que podiam ser vendidas. Então, o cara vendia, sei lá, ele está com a posse da terra 2 anos, ele vai vender por mais 4 anos. Durante esses 4 anos, o cara vai ter direito à colheita. A diferença é essa. Então, o cara tem como se fosse... Hoje a gente fala que arrendou a terra, para você entender melhor. Vamos lá, um termo legal. Que o senhor acabou de me lembrar aqui, que é arrendar a terra. Então, como se arrendasse a terra. O cara arrendava aquela terra, ele poderia usar por aquele período, porém, no ano de jubileu, voltava para aquele que é dono. Então, era mais ou menos isso, só para você entender aí. Tá bom? Então, ele não vendeu perpetuamente, ele arrendou. Não tinha esse termo naquela época. Portanto, o tempo que faltava para o próximo ano do jubileu devia ser considerado na estipulação do preço da venda de toda a terra, uma vez que, quanto mais perto do ano especial que acontecesse, a realização do negócio, menor o número de colheitas. Então, haveria antes que a terra revertesse ao proprietário israelita original. Vamos lá, traduzido. Se falta pouco tempo, você vai negociar por esse pouco período. Então, ou seja, o cara não vai pegar uma terra que falta só 2 anos para o ano do jubileu e negociar ela como se ela faltasse todo o tempo. Por quê?
o cara não vai ter muito tempo hábil para fazer aquela colheita. Então o cara tem lá, sei lá, 2 anos só de colheita, não dá para você negociar como se fosse 5, como se fosse 10, como se fosse 20. Então tudo isso tinha que ser respeitado, até isso o Senhor deu de determinação, de diretriz para o povo naquela época, para que as negociações fossem justas, né? Ou seja, você já sabe que no ano que vem, daqui um ano, vai voltar a terra para o camarada, então não vai vender caro para ele, ele só vai ter um ano de colheita. Amém? Tá claro, pessoal? Quando os israelitas guardassem os mandamentos, quando eles guardassem os mandamentos do Senhor, habitariam seguro na terra. Seguro significaria o quê? Segurança e confiança. A terra produziria bastante para comer e se fartar, ou seja, teriam abundância. Olha para você ver como que o povo, por ganância e por todas as outras coisas que vocês já sabem, perderam tudo isso. Eles tinham segurança, tinham confiança, tinham abundância. Mas fizeram o quê? Não fizeram aquilo que era certo, aquilo que agradava ao Senhor. E aí o que acontece? Se desviaram da lei, não meditaram na lei de dia e de noite, e deu no que deu, né? O povo perdeu toda essa abundância aí, como está escrito aqui. Vamos lá, versículo 20 a 22, diz assim. Deixa eu voltar ao 20. Se disseres que comeremos no ano 7º, visto que não havemos de semear nem colher a nós mesmos, nesse mês, imagine. Então eu vos darei a minha bênção no 6º ano, para que do fruto por 3 anos, para que dê fruto por 3 anos. No 8º ano, semeareis, comereis e colhereis anterior até o ano 9º, até que venha a sua messe. Comereis da antiga. Amém? Dúvida, quanto ao que comeriam no 7º ano? Qual era a preocupação? Se o cara vai, o 7º ano ele não pode colher, é um ano que vai ficar lá de oferta para o Senhor, por que ele comeria nesse ano que ele não pode plantar e nem colher? Quer dizer, plantar não, ele já plantou, mas não poderia colher. Como naturalmente os israelitas iriam se preocupar com a diminuição das colheitas por causa da terra, permanecer inculta, Deus prometeu que as colheitas do 6º ano seriam suficientes para mantê-los até que o ano sabático ou o ano jubileu terminassem. Então, o que está explicando aqui? Que ainda que fosse demorar para chegar o ano do jubileu, ainda que 2 anos, ou que seja 1, ou que seja 3, o que o Senhor estava falando para eles? Que iria dar no 6º ano a abundância, quer dizer, teriam mantimento para se manter durante esse período onde eles não poderiam plantar nem muito menos colher. Se não plantou, obviamente não iriam colher. Então, tudo isso o Senhor dava essa fartura para eles. Olha como que Deus era lindo. Quer dizer, é como se falasse assim, olha, você não precisa trabalhar sábado e domingo, mas eu vou te pagar isso daí, vou distribuir 12 em 30 dias e vou te dar essa diferença, mas você não precisa trabalhar no sábado e domingo. Que é naturalmente hoje o que acontece aí na semana comercial da maioria da população. Amém? Acredito que seja da maioria, né? Então, tudo isso até que o ano do jubileu terminasse, o ano sabático. Então, para que o cara não ficasse sem comer, senão o cara fala, pô, vou ficar aí 2 anos sem trabalhar, como é que eu faço? Então, se eu não posso plantar naquela época, não tinha um mercadinho da esquina. Então, o cara não podia plantar, não podia comer. Então, o Senhor deixa muito claro aqui que traria essa abundância para ele, e ele teria para se manter durante esse tempo. Aí a gente lembra lá de José do Egito, que guardou o mantimento lá por 7 anos de fome. Dá para saber e entender como que foi feito isso, amém? Havia diversas maneiras para que a terra ser resgatada. Resgatada, ou seja, ser comprada de volta. Eu vendi e quero resgatar ela antes do ano do jubileu. Lembrando, o ano do perdão, antes de chegar ao perdão, eu quero resgatar minha terra de volta. Vamos entender aqui. Porém, se seu irmão empobrecesse, a pobreza era a única situação que forçaria o israelita a vender sua terra. Em tal caso, um parente remidor viria e compraria de volta o que fora vendido e restauraria ao seu proprietário original. Então, aí, um parente próximo poderia comprar essa terra e trazê-la de volta para o camarada, né? Por quê? Porque ele ficou pobre, né? Por esse motivo ele poderia vender a terra e depois um outro parente próximo poderia comprar essa terra para ele, também. Se a pessoa não tiver parente achegado para redimir, para comprar essas terras dele, né? Que tivesse ganho uma quantia, ou ainda que ele tivesse ganho uma quantia suficiente, ele mesmo poderia comprar a terra de volta. Então, vamos supor que ele vendeu, porque estava pobre, mas trabalhou por um período, por 2 anos lá, conseguiu condições financeiras de novo, ele pode ir lá e comprar novamente, levando em consideração o número de colheitas ainda por fazer até o ano do jubileu, pagando por elas. Então, se falta um ano para o jubileu, eu vou
vou pagar por esse 1 ano. Se falta 2, eu vou pagar por esses 2 anos. Lembrando que ele não vai pagar toda a terra. Eu vendi por 10, eu vou comprar ela de volta por 10. Não, porque se passaram 2 anos, vai fazer proporcional, você paga a diferença. Essa é a conta que eles faziam lá, só para vocês entenderem. Você está vendo que é tudo muito justo, né? Muito certinho, sem usurpar ninguém. Então, Deus já foi deixando tudo para que fosse feito da forma mais justa possível. É uma pena que hoje o mundo se perdeu, as coisas não são feitas com muita justiça, né? Se ele não tivesse um parente remidor, nem a possibilidade de redimi-la por si mesmo, nem que tivesse alguém que pudesse comprar, ou ele mesmo trabalhando não tivesse dinheiro suficiente para comprar, a terra simplesmente reverteria ao seu poder com a chegada do ano do jubileu, que eu falei para vocês. Então, se ele não vendeu, ele vendeu porque estava pobre. Então, vamos voltar ao exemplo lá que eu dei para vocês. Ele vendeu porque estava pobre e vendeu com uma pessoa. Aí acontece, no meio do caminho, ele não conseguiu ajuntar o dinheiro e nem tinha um parente que pudesse comprar essa terra de volta para ele. Espera ter o ano do jubileu, no ano do jubileu, essa terra volta para ele. Como eu comecei falando para vocês agora há pouco. Amém? Está claro isso, pessoal? Parece confuso, mas é só o raciocínio que precisa ir um pouquinho mais. O cara ele só arrenda a terra. Então, a única coisa que ele pode pegar lá no meio do caminho, desde que ele tenha dinheiro ou que alguém pague por ela, um parente próximo possa comprar ela para ele. Se não, no ano de jubileu, essa terra volta para ele de novo. O cara que arrendou, usou por esse período e vai devolver a terra para ele. Legal? Acho que está fácil aí de entender. Se ele não tivesse um parente tão remidor, a possibilidade de redimi-lo, a terra voltaria para ele no ano do jubileu. O comprador não perdia nada através desse arranjo, né? Pois ela só tinha pago pelas colheitas a serem obtidas até o ano do jubileu. Então, o cara, né, que arrendou a terra não vai perder nada, porque ele plantou nesse período combinado, ele colheu, está com a parte dele, amém. Se ele, o dono quisesse comprar de volta, ele vendia pelo preço justo e amém. Então, quer dizer, ninguém tinha prejuízo. Amém? Numa cidade murada, se uma casa era vendida e permanecia de posse do comprador por 1 ano inteiro, isto é, sem que alguém a resgatasse, tornava-se, então, propriedade definitiva do comprador. O ano do jubileu não afetava a sua propriedade. Então, aqui já falamos de casas. Aí não afetava a propriedade desse povo. O cara ficou lá mais de 1 ano, né, dentro da casa, e a pessoa não comprou ela de volta. Uma casa em uma aldeia sem muro, contudo, estava sujeita ao mesmo regulamento. Então, tinha aquelas casas que estavam dentro, com muros, e as que estavam fora. Isso porque toda essa lei, pessoal, só para vocês entenderem, o senhor não está explicando a lei por quê. Quando eles chegassem na terra prometida, imagina, o cara está preocupado em construir, em fazer, em plantar. Porque o tempo que o pessoal ficou no deserto, o maná caía do céu, estão lembrados? Então isso aqui tudo que era a lei que eles iam usar para a vida inteira. Só que quando chegasse lá, você acha que o povo ia querer saber de lei? O povo tinha que aprender essa lei no meio do caminho. Quando chegasse lá, só ia colocar em prática. Tá claro? Então, uma casa que fosse fora da aldeia, né, seguia o mesmo regulamento. No caso dos levitas, a lei do ano de jubileu, que comumente se aplicava à terra, eram também aplicadas às suas casas, quer estivessem em cidades muradas, quer não. Suas terras não poderiam ser jamais vendidas. Então, no caso dos levitas, tanto estando fora como dentro, não poderia ser vendido em hipótese alguma. Por quê? Porque era a casa dos levitas, a gente sabe que os levitas, o Senhor pede para que o povo sustentasse. Então, a gente vai ver que mantimento, a gente vai chegar lá, vocês vão ver tudo isso ali, amém? A lei é a favor dos pobres. No meio do povo apostólico, a gente sabe que não pode haver necessidade, né? A igreja de Cristo tem que suprir, né, o corpo de Cristo. Os membros estão unidos exatamente para suprirem uns aos outros. A gente sabe que tem muita igreja que isso se usa na prática ainda hoje. Mas tem muita que você vê um irmão, né, passando dificuldade e ninguém se levanta. E nós aqui na Ibro, nós já tivemos alguns casos aí que a gente colocou para vocês, né, para todo mundo no programa, principalmente o programa da Palavra do Dia com a Bispa, e a gente foi colocado sobre que o irmão estava passando as dificuldades que precisava, e o grupo de Cristo se levantou. Nós conseguimos mandar o oferta que precisava, suprir a necessidade da pessoa. Então é importante saber que na Ibro nós já vivemos isso também. Amém? Empréstimos feitos a amigos necessitados não devia envolver juros. Fala sério, né? E hoje a gente sabe que tem servo de Deus aí que usa essa prática de emprestar juros. Presta atenção aqui,
Está escrito, não, empréstimos feitos a amigos necessitados não deviam envolver juros. Bom, quem pega empréstimo, não está precisando, né? Então, necessitado, né? Os necessitados deviam ser ajudados, permitidos que residissem com alguém da comunidade e que desfrutassem dos mesmos privilégios de um estrangeiro ou peregrino, o qual, embora não pudesse possuir a terra, tinha permissão de acumular propriedade e viver confortavelmente como homem livre. Então, o cara estava pobre, passando dificuldade, mas ele tinha alguns direitos ainda aí. Então, não dá para o cara simplesmente botar o cara para fora lá e, ó, você se vira, agora é com você, né? Essa prática não existe, tá bom? Aquele que os criara, os que libertaram da escravidão do Egito, Deus, o Deus Todo-Poderoso, tinha autoridade para impor esse regulamento aos israelitas, que foi o que o Senhor fez. Então, aquele que criou, tinha todo o poder, que libertou o povo, fez todas essas leis, amém? Agora, no capítulo 25 ainda, a lei a favor dos escravos. Vamos ler lá o versículo 39, diz assim: também se teu irmão empobrecer, estando ele contigo, e vender-se a ti, não fará servir como escravo. Então, presta atenção. Aqui, se o cara empobrecer, né, está pobre demais, não tem condições de se manter, e ele é vendido como escravo para outro irmão. Presta atenção aqui. O israelita que se via obrigado a vender-se como escravo de outro, não deveria ser considerado como tal. Então, o cara, embora ele foi vendido como escravo, mas ele não era para ser tratado como escravo, presta atenção. Mas como empregado, contratado, e devia ser tratado com bondade. Então, o cara estava passando uma situação difícil. Foi vendido como escravo, está lá com outro irmão, ainda assim, ele precisava ser tratado como um cara, né? Não como um cara comum, pelo contrário. Mas também não era para ser tratado como um escravo, era para ser tratado como um empregado, aquele que está prestando um serviço, e não como um escravo, que a gente conhece e sabe a história de como que era tratado o povo como escravo, né? Quando chegava o ano do jubileu, tinha de ser libertado, a não ser que renunciasse seus direitos à liberdade. Então, se o cara foi trabalhar como escravo, gostou daquela família, não quer continuar nessa condição, e ele renunciasse, aí tudo bem. Caso contrário, o que acontece? Ele tinha que fazer o quê? Ele tinha que ser liberto, porque chegou o ano do jubileu, o ano do perdão, então o cara já era liberto, livre, para poder viver a vida dele normalmente, amém? De qualquer maneira, 6 anos era o máximo de tempo que alguém poderia exigir que ele servisse antes de retornar aos seus filhos, sua família e suas propriedades. Então, vamos lá, o cara estava passando uma situação difícil, né? Foi vendido, passou 6 anos lá, chegou no jubileu, devolvia-se ele para a família dele. Então, esse jeito podia ser vendido e a família dele continuar lá na propriedade dele. E dali ele tirar o sustento para manter a família lá. Mas passado os 6 anos, chegou no jubileu, no 7º ano, ele tinha que ser liberto e poderia voltar para a sua família. O trabalho escravo devia ser restringir àquele que eram comprados nas nações estrangeiras e aos estrangeiros estabelecidos entre os judeus. Esta categoria de escravos e escravas passavam como herança de pais para filhos. Então, no caso dos estrangeiros que eram comprados como escravo, passava de pai para filho. Então, Jacó morreu, passa para o outro filho, mas passa para Rubem. E vai, Gad, e vai aí por consequência. Amém? Se um israelita se vendesse para serviço de um estrangeiro estabelecido lá, aceitou as normas, aceitou a lei, podia ser redimido por um parente próximo. Ou ele mesmo podia se resgatar. Então, o cara foi vendido por um estrangeiro lá, que estava numa condição difícil. Ele poderia ser resgatado por outro parente. Ia lá, pagava-se um preço por ele, e aí resgatava-se ele. Amém? Aqui também devia considerar o pagamento apropriado pelo tempo remanescente do ano do jubileu. A quantia dependendo dos muitos ou poucos anos até lá. Então, aqui é a mesma forma da propriedade do arrendamento que eu falei para vocês. Se o cara tinha, aí nesse caso, vou botar um outro exemplo para vocês entenderem. Um contrato de prestação de serviço. Quando você faz um contrato de prestação de serviço, você faz um contrato, sei lá, de 6 anos, para ficar mais claro. Eu fiz um contrato de prestação de 6 anos. Acabado esses 6 anos, o nosso contrato não te deu mais nada, eu volto a fazer qualquer outra coisa que eu queira fazer, certo? Porque o nosso contrato que eu firmei com você é de apenas 6 anos. Então, no caso, aqui é a mesma coisa. Se ele fosse vendido, acabado os 6 anos, ele voltava e tinha a liberdade dele novamente, amém? Só que, se ele quisesse ser negociado, rescindir esse contrato, ou se já passaram 4 anos, eu vou rescindir, e aí nós vamos negociar esses 2 anos que faltavam para eu cumprir o meu contrato de prestação de serviço. Legal, pessoal?
Acho que está claro aí, né? Portanto, estando o serviço de um estrangeiro estabelecido na terra, o israelita deveria ser tratado e considerado como um servo contratado. Então, da mesma forma, com o estrangeiro, o israelita também devia ser bem tratado, mesmo ele sendo vendido para o estrangeiro que mora com o povo hebreu e que aceitou as leis. Mas no caso aqui é um estrangeiro e o que foi vendido como escravo é um israelita. O estrangeiro tinha que tratar ele também como contratado, como empregado e não como escravo. Aí, nesse caso, era muito mais possível que o estrangeiro, né, porque está acostumado a ver escravo de uma forma diferente, pudesse tratar eles diferente. Então, o Senhor já deixa determinado aí na lei. Amém? As provisões para o ano do jubileu tinham por princípio de orientação o fato de que os israelitas eram servos do Senhor e não podiam ficar permanentemente a serviço de outros. Do mesmo modo, uma vez que a terra era do Senhor, devia retornar de tempos em tempos a posse daqueles israelitas aos quais fora originalmente distribuídos. Amém? Então aqui eu acho que está muito claro esse pedacinho aí, né, pessoal? Deixa eu dar uma acelerada aí que... Uma água aqui eu já falei bastante. Capítulo 26, pessoal, vamos lá. Capítulo 26, deixa eu ver o que fala aqui. Admoestação contra a idolatria. Vamos ler o versículo 2 que diz assim: Não fareis para vós outros ídolos, nem vos levantareis imagem de escultura nem coluna, nem poreis pedra com figuras na vossa terra, para os inclinardes a ela, porque eu sou o Senhor vosso Deus, guardareis os meus sábados e reverenciareis o meu santuário, eu sou o Senhor. Bom, aqui eu não preciso nem falar nada, a gente sabe que hoje tem várias religiões aí, que adoram imagens, está aqui escrito, então. Eu acho que não tem que se discutir, né? Eu acho que a escritura é muito clara, é para obediência, não é para se discutir se faz imagem, se não faz imagem, se eu vou adorar a imagem, se não vou adorar a imagem. Está dizendo que não, acabou. Para mim é algo que não tem que se discutir. Está escrito, me mostra que está escrito que é para adorar outra imagem ou fazer qualquer outra coisa, sabe? Aliás, o povo pagou um preço muito caro pelo bezerro de hoje. Imagine aí o povo que faz, adora um monte de imagem ali, mas amém. Bênçãos decorrentes da obediência. Essas bênçãos nós vemos lá em Deuteronômio 28, né? Aliás, nós vamos ler em Deuteronômio 28, a gente tem ministrado em alguns propósitos que no mês passado nós falamos nos relógios, sobre as bênçãos que estão lá em Deuteronômio 28. Eu não vou falar todas elas, mas eu vou falar algumas coisas aqui. Aqui o Senhor fala sobre as decorrências da obediência. Se não obedecerem, o negócio vai ficar, né? O Senhor daria as vossas chuvas, comeriam o vosso pão a fartar, quer dizer, obedeceu, vai mandar chuva a seu tempo, a colheita vai ser boa, vão comer que vão se fartar, estabeleceria paz sobre a terra, quer dizer, né, o Senhor perseguiria os inimigos, não permitiria que os inimigos fossem lá assolar o povo de Israel. Olha a bênção da obediência. Praticamente o camarada vive uma vida tranquila, porque ele come para se fartar, a colheita dele é boa, ou seja, o teu cliente vai ter todo mês na tua empresa, o teu trabalho todo mês você vai receber, você vai ter cliente para fechar, contrato para fechar, se você é um vendedor, você vai vender o suficiente, assim, você vai se fartar, vai levar uma vida tranquila, mas isso é fruto da bênção da obediência, amém? Os inimigos não vão te assolar, o Senhor vai deixar nem eles chegar no teu campo, eles não vão saber nem o que eu estou fazendo, o teu concorrente nem vai te conhecer, nem vai conhecer muito menos o teu cliente, por quê? Porque a bênção da obediência, o Senhor vai te preservar. Daria lugar ao novo, ou seja, a abundância do Senhor, quer dizer, vai ter novidade de vida, novidade na terra, coisas novas. Agora, por outro lado, como em Deuteronômio, vem também os castigos das desobediências. Mas se não ouvires, Deuteronômio 28 também, tá? Se vocês quiserem ler lá, nós vamos chegar lá. Mas se não ouvires ao Senhor, incumprir os mandamentos, os rejeitando os estatutos, então o Senhor colocaria sobre eles o terror. Presta atenção, o que é o fruto da desobediência. Mas a pessoa fala, mas eu não sei o que está acontecendo na minha casa, eu não sei o que acontece no meu negócio não prospera, eu não consigo arrumar um emprego, eu não sei o que. Cadê a obediência? Não tem obediência e quer ter prosperidade, quer ter um monte de coisa, mas não quer obedecer. Desculpa, então presta atenção no fruto da desobediência. Você está pedindo sinal para Deus e Deus está deixando muito claro, está escrito, né? Então, quer dizer, às vezes eu estou ministrando para a pessoa, mas é obediência. A pessoa vai para a igreja, vai no tudo, mas é obediência no restante das pessoas, e para a igreja não significa nada.
Até porque crente até o diabo é crente. Então, muito cuidado, porque você acha que está, né, fazendo acontecendo dentro da obra do Senhor, quando na verdade não está. Está fruto da desobediência e não da obediência. Então, obediência é um negócio muito sério e tem que ser levado à risca. Então, aqui traria o quê? Traria o terror sobre o povo. Voltar-me-ei contra vós. Olha o que o Senhor fala. Por conta da desobediência, o Senhor se voltaria contra eles. Pense o Senhor contra o povo. Misericórdia. E aí, se ainda assim não me ouvir, o castigarei 7 vezes. Ah, mas olha, tanto tempo que eu não sei o que é viver a bênção, lógico. O Senhor está te alertando, você continua insistindo aqui. Está muito claro, né? A espada vingadora da minha aliança, ou seja, a sentença estaria sobre o povo. O Senhor vai colocar a sentença sobre o povo, presta atenção. Tiraria o sustento, não comeriam, né, e não se fartariam. Ou seja, comeriam, mas não se fartariam. Então, aquilo que você tinha aquela abundância toda, acabou. Vai comer o básico aí, mas o plus não tem. Quem já viveu isso sabe do que eu estou falando. Você está acostumado com uma vida farta, de abundância, e de repente você começa a ter somente o sustento. Não tem pro plus, né? Não tem para aquela vida que você pode falar, pô, que delícia, estou comendo sempre coisa nova, tem para me fartar. Isso é fruto da desobediência aqui que não te deixa viver isso aí. Comeriam a carne de vossos filhos, ou seja, severidade da fome. Aqui o Senhor ainda agravando a fome, por isso fala que comeriam da carne dos vossos filhos. Quer dizer, estenderia para a casa inteira. E logicamente quem está falando de um sacerdote do lar, uma vez que ele tem fruto da desobediência, ele está contaminando a casa dele inteira, está habilitando sobre a vida dos filhos, está trazendo uma miséria ou próprio dentro de casa. Quando a gente fala para a pessoa, olha, eu estou no pecado, está na prostituição, está trazendo a miséria para a tua casa e também para a tua descendência. Então, muito cuidado aí. Assolarei a terra, ocupação do inimigo, exílio, né? O povo não ficou lá 70 anos na mão da Babilônia? Está aqui, ó, desobediência que trouxe, o Senhor assolou a terra, tirou eles da terra deles e levou eles para a Babilônia. E lá foram que assolados pela Babilônia. Tiveram que servir a Babilônia, servir a outros deuses, passaram 70 anos difíceis, onde o povo foi perseguido e não foi fácil sair dessa situação. Depois você vê lá o livro de Esther, você vai ver como que foi o povo logo depois de liberto, como foi difícil. O quanto Esther teve que enfrentar lá para o povo judeu não ser exterminado da terra. Que, aliás, naquela época, segundo os estudos, se fosse uma chacina, seria maior do que a guerra lá, o massacre lá de Hitler, lá, só para vocês terem ideia. Então, o negócio é bem mais feio do que vocês imaginam. Então, presta atenção que as escrituras nos ensinam, nós precisamos aprender para não pecar por falta de conhecimento. Capítulo 26, vamos ler, versículo 34 e 35, que diz assim: então a terra folgará dos seus sábados todos os dias da sua assolação, e vós estareis na terra dos vossos inimigos. Olha lá, ou ficaria na terra dos inimigos, presta atenção. Nesse tempo a terra descansará e folgará dos seus sábados. Todos os dias da assolação descansará, porque não descansou dos vossos sábados quando habiteis nela. Então, você não guardou os sábados, não preservou. E eu li para vocês na 2 Crônica, capítulo 36, versículo 21, se não me falha a memória já. O povo foi tirado da terra, não guardaram o sábado, depois foi assolado pelo povo na Babilônia. Então, presta atenção aí, o que é o fruto da desobediência. Eu lhe metereis no coração tal ansiedade que até uma folha que cai no chão dá a impressão que os inimigos estão te perseguindo. O cara está assustado, apavorado. Olha o fruto da desobediência, o que significa. E aí a gente vê pessoas com depressão, pessoas que não podem ouvir um barulho, já acham que está sendo consumido, que é Satanás, que é inimigo, que é ladrão, que é isso, que é aquilo. Essa é a assolação, fruto da desobediência. Os inimigos o consumiram. E aí a gente sabe que teve povos que foram consumidos, por quê? Por conta da desobediência. Quantas pessoas morreram? Não foram poucas, não. Por quê? Fruto da desobediência. Quantos morreram no deserto lá, fruto do quê? Da murmuração? Um monte deles. Tanto é que a população, só quem tinha abaixo de 20 anos, que colocou os pés na terra prometida, com exceção de Josué e Caleb. O restante de todo o povo morreu. Quer dizer, se renovou todo um povo durante os 40 anos de deserto. O povo caminhou, sofreu, viu muitas coisas, mas sofreu e não colocou os pés na terra prometida. Fruto do quê? Da desobediência. Se contudo Israel percebesse, olha como Deus é misericordioso. Essa aí, né? Está na desobediência,
Tem um caminho para você, presta atenção. Se contudo Israel percebesse, confessasse que o seu castigo provinha de Deus, justo e merecido pela rebeldia e perversidade dos corações do seu povo, então Deus lhe lembraria da aliança feita com os patriarcas. Então, se a pessoa se arrependeu, foi lá, sabe que está vivendo o fruto do castigo, porque desobedeceu, parará, o Senhor vai lembrar daquilo que ele prometeu para Abraão, para Isaac, para Jacó, e aí vai abençoar o povo. Amém? Então tem um caminho aí para aquele que está na desobediência. Amém? Mesmo tendo Israel de abandonar a sua amada terra, a qual por isso ficaria inculta, pouca instrução, né? Mesmo sofrendo por algum tempo o castigo do seu pecado, ela se arrependeria e seria perdoada e a aliança seria renovada pelo Senhor. Então, tá aí, né? O cara se arrependeu, foi até o Senhor, tem um caminho para ele aí, tem uma saída disso tudo. E a gente sabe que nós somos um Deus de misericórdia, um Deus maravilhoso, só que nós não podemos esquecer que Deus também é um consumidor, e às vezes as pessoas esquecem. Quando conhecem o Deus consumidor, for consumidor, aí se apavora. Aí lembra que tinha rebeldia, né? E a gente sabe que rebeldia é pior do que pecado de feitiçaria. Amém? Capítulo 27, último capítulo, para a gente terminar aí, deixa eu ver o horário, nós estamos aí, ainda temos 10 minutinhos aí, um pouco menos aí, mas dá para a gente terminar o capítulo 27. Os votos particulares e a avaliação deles. Vamos lá. Quando o homem faz um voto especial, as pessoas envolvidas serão reconhecidas por você como pertencentes ao Senhor. Então, o cara que fazia um voto ao Senhor, seja querer ser nazireu, que nós vamos ver sobre isso também, ou de servir ao Senhor, ele era diferenciado por todo o povo. A avaliação de um indivíduo, ao que parece, baseava-se sobre o seu valor como trabalhador durante um dado período. O valor do ciclo naquele tempo era desconhecido, mas considerando em moeda moderna, só para vocês entenderem, isso passados os tempos, segundo os estudos, tá? Seria assim, 20 a 60 anos, o cara teria um valor, né? Seria 50 ciclos o homem e 30 a mulher, nessa faixa etária aí. De 5 a 20 anos, 20 ciclos o rapaz e 10 a moça. No caso de 1 mês a 5 anos, 5 ciclos o menino e 3 a menina. E mais de 60 anos, 15 ciclos o homem e 10 a mulher. Tá? No caso da pessoa que fez com que o voto fizesse ser pobre demais para arranjar a quantia indicada, a fixação do valor devia ser deixado à discrição do sacerdote. Então, se o cara não tivesse condições financeiras, então, nesse caso, quem iria fazer, determinar o valor, era o sacerdote que tinha essa incumbência. Amém? Se for um animal dos que se oferecem ao Senhor, tudo quanto dele se der ao Senhor será santo. Ah, tem o dinheiro, mas vou dar um animal. Ao que parece, um animal não podia ser resgatado por dinheiro, né? Não mudará ambos o animal originalmente dedicado ou o substituto tinha de ser oferecidos e deveria ser animal, como a gente sabe lá, um animal, pode ser um animal manco, com defeito, é o que a gente já viu ao longo desse capítulo do livro de Levíticos, para ser mais preciso. Uma casa dedicada ao Senhor era avaliada pelo sacerdote. Então, o cara quer dar uma casa ao Senhor, né? Então, ele poderia dar uma casa. Se não fosse resgatada, ao que parece, devia ser vendida em benefício do santuário. Se o proprietário quisesse resgatá-la, devia acrescentar um quinto do valor estimado. E depois, para poder resgatar, e esse recurso ficava lá para os sacerdotes. Voto de um campo ou o resgate dele, aquele que queria entregar, no caso, um campo. Se alguém dedicar ao Senhor parte do campo, o valor de um campo pertence a um homem, por meio de herança. Devia ser avaliado pela porção de semente que seria preciso para semeá-lo devidamente. Então, naquele caso, ia se contar o quê? O que ele ia gastar de semente para semear aquela terra. Amém? A porção aqui estipulada, ao que parece, era o valor estipulado das colheitas de tal campo por todo o período do jubileu. Tá bom? Se o período do jubileu já tivesse parcialmente passado, na ocasião em que o campo fosse dedicado, a avaliação deveria ser modificada de acordo com o tempo ainda restante. Então, lembrando toda aquela questão
do período que falta, seja para o término do jubileu ou para o começo do jubileu. Depois de pagar a quantia fixada, ao que parece, podia continuar de posse do campo, mas não teria direito de vendê-lo. Podia resgatá-lo acrescentando um quinto da avaliação. Como se fosse uma multa lá, né? O cara entregou e depois que resgatar, ele pagaria como se fosse uma multa. Se não fosse resgatado por eles antes do ano do jubileu, o campo passaria a ser propriedade do sacerdote e seria vendido por ele. Se o campo fosse da pessoa, não por herança, mas por compra, e fosse dedicado ao Senhor, teria de ser pago todo ele no mesmo tempo, no mesmo dia, no valor estipulado pelo sacerdote. Então, no caso do cara que comprou e entregou lá, né, como jubileu, como oferta, e não o cara que era dono da terra. Amém? Quando fala que o campo tornará, de acordo com esse capítulo, ele retornaria ao seu proprietário hereditário por ocasião do ano do jubileu. Então, no ano do jubileu, volta novamente a propriedade do cara, como nós já vimos aí. Os primogênitos do gado limpo e das ovelhas pertenciam ao Senhor por lei e não podiam ser resgatados. Então, todo animal que nascia lá, o primogênito era do Senhor e esses não podiam ser resgatados. Eles não podiam lá pagar para ter de volta. Esses eram do Senhor, diferentemente daquilo que se entrega lá para o sacerdote, ou daquilo que você arrendou, como eu falei, né? Então, ou aquele que era escravo, nesse caso não. Agora, o primogênito de um animal imundo, dedicado ao Senhor, era avaliado pelo sacerdote e podia ser resgatado acrescentando-lhe um quinto do valor fixado, porque é um animal imundo. E aí tem a relação dos animais imundos que nós já vimos também. Amém? Não há resgate para certas coisas consagradas. Vamos ver quais são elas. Coisas que eram dedicadas irremissivelmente, separadas ao Senhor, não podiam ser resgatadas. Isso diferia de uma dedicação comum. Algo que você quer entregar comum lá ao Senhor, a Bíblia. Nesse caso, não. Aquilo que era colocado ao Senhor era santíssimo. Era entregar algo a Deus de maneira irrevogável e irresgatável. Só para você entender. Ninguém que dentre os homens for dedicado, entregue ao Senhor, se poderá resgatar, será morto. Agora sobre as dízimas, vamos lá. Os dízimos pertenciam ao Senhor e estavam sujeitos às mesmas regras de resgate dos animais limpos que eram dedicados. Amém? Tudo que passar debaixo da vara refere-se ao costume de contar animais. Ele fala, tem um termo que fala que tudo que passar debaixo da vara lá, ele refere-se ao costume que eles tinham lá de contar os animais, fazendo-os passar em fila, um a um, a sair de um cercado e marcando cada décimo do animal com uma vara mergulhada em material colorido. Então era para contar os animais de quantos tinham lá. Não se investigara se é bom ou mal, né? Nem trocará, mas de algum modo o trocar, um e outro serão santos, não serão resgatados. Uma vez entregue lá é santo, não dá para ser trocado. O dízimo, como nós sabemos, e a gente fala muito isso no programa também, é um mandamento do Senhor e, portanto, sagrado. Tudo que existe pertence a Ele, que por amor nos dá de sua riqueza para nossa provisão e sustento. Como reconhecimento deste amor e cuidado, consagramos e entregamos a sua casa, a 10ª parte daquilo que é dele e que ele nos confiou, a fim de santificar o que está em nossas mãos e impedir o roubo pelo inimigo. Bom, aqui a gente termina o capítulo, eu fiz questão de ler essa parte, porque o que acontece, pessoal? A gente fala sobre o dízimo, e aqui a gente viu muito, principalmente nesses últimos capítulos no programa de hoje, que fala sobre aquilo que é do Senhor. Você vê que tanto era do Senhor, que passado um tempo voltava para o cara que o Senhor deu para ele tomar conta. E fala que Deus entregou para ele tomar conta. Quando houve a divisão das terras, deu uma parte para cada tribo, e aquela tribo tinha esse ano do jubileu, quer dizer, mesmo que vendesse essas coisas, tinha que voltar para o cara, porque na verdade ele estava tomando conta da terra, né? Mas o que? Aqui quem tinha dado era do Senhor, pertencia ao Senhor. E por isso diz, nós devolvemos para Deus, né? Devolvemos para o Senhor aquilo que Ele nos confiou, aquilo que Ele nos abençoou. Então, se você tem hoje um salário, se você tem uma empresa e tem uma boa retirada, enfim, é fruto daquilo que o Senhor te deu, te proporcionou. Senão você não teria como dizimar, teria como fazer nada. Então, é fruto daquilo que o Senhor te abençoou. Amém? Glória a Deus, pessoal. Deixa eu ver aí, estou no horário. Olha, glória a Deus, 1 hora certinho. Vou seguir aí, sem correr
com material. Glória a Deus. Se tiver alguma dúvida, vocês me chamam aí no WhatsApp da igreja, ou no particular. Fique à vontade aí. Deixa eu ver quem mais que entrou aí. Deixa eu ver aqui, pessoal. Vamos lá. Mar Machado, glória a Deus. Rogério, boa noite com muita alegria. Chile, boa noite com muita alegria. Jaf, amém. Glória a Deus. O resto do pessoal já tinha falado. Vanessa, Lolo, Bispão Fabão, glória a Deus a todos aí. Bom, pessoal, hoje nós finalizamos então o livro de Levítico. Quem tiver dúvida, seja desse que foi passado agora, ou tudo que foi passado desde Gênesis até hoje, nós vimos no mês passado do Jó, livro de Jó. Quem tiver dúvida sobre alguma coisa das aulas que foram vendo aí no material, programa, é só me chamar, aquilo que eu não lembrar, eu vou pesquisar e vou lembrar, porque é muita informação, a Bíblia tem muita informação, e cada vez que eu leio, sempre o Senhor acrescenta alguma coisa nova. Tem estudo já de discipulado, e às vezes eu vou estudar o mesmo material, o Senhor me acrescenta mais alguma coisa. Então, glória a Deus, aí é só me chamar e eu vou, com o maior prazer, responder para vocês aí, amém? Aqui, quando eu souber, eu vou atrás. Amém? Glória a Deus, vamos orar em nome de Jesus, e lembrando que amanhã, na sexta-feira, já começa livro novo aí, se prepara, amém? Vamos orar? Senhor, meu Deus e meu Pai, nós queremos te louvar, te agradecer por essa noite extraordinária que o Senhor nos preparou, por tudo que nós aprendemos nessa noite, Senhor, que possamos compartilhar, Pai, com os nossos irmãos, com os nossos amados, Pai, em nome de Jesus, Pai. Quero te pedir também, Senhor, que nós não pecamos mais por falta de conhecimento, que possamos avançar, Pai, em nome de Jesus. Quero te pedir também, Senhor, toca, cura, liberta e restaura o teu povo que participou dessa ministração, desse programa hoje, Senhor, aqueles que vão ver na retransmissão da mesma forma, as bênçãos sejam alcançadas sobre cada um deles, Pai, em nome de Jesus. E tudo que o Senhor fizer, Deus, a honra, a glória e o louvor é teu, Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos? Glória a Deus, que Deus abençoe a cada um de vocês. Amo vocês em Cristo Jesus. Fica ligadinho, volta comigo na sexta-feira. Tem muita gente que ainda parece estar de férias ainda. Hoje tinha pouca gente aí. Veja na retransmissão, sempre teve frio, o povo parece que tá pegando no tranco. Mas vamos voltar, tem muita coisa para a gente aprender. O programa, principalmente esse livro, a gente sabe que é um pouco mais complexo, porque fala muito sobre a lei, mas nós precisamos entender a lei, saber. A lei, se você pegar aqui, ó, muita coisa que foi passada hoje, não está diferente do que é a realidade hoje, só não se pratica, mas é o que deveria estar escrito aqui. Então, dá para a gente ter um norte, dá para a gente avançar, né? A gente falou sobre o tabernáculo, na época da montagem, a gente sabe que tem muitas especificações lá que parece que é em vão, precisamos ter conhecimento, não saber como é que era. Eu acho que a gente tem que ter essa curiosidade, né, de querer aprender mais, ter esse conhecimento, poder falar, eu conheço as escrituras, eu sei que o tabernáculo foi feito com todas as medidas especificadas pelo Senhor, tinha ouro, tinha cortina aqui, tinha cortina lá, separava o átrio, onde ficava a arca era diferenciado, quem entrava não tinha acesso diretamente na arca. Então, tudo isso nós precisamos ter esse conhecimento, né? E nós vamos avançar muito mais. Então, nós já aprendemos esses livros agora. Vamos entrar em números. E depois nós vamos ir embora aí até chegar lá em Apocalipse. Amém? Glória a Deus, só não devemos ver Salmos, né? Salmo e Provérbios, talvez a gente não ministre dessa forma. Depois eu vou ver como é que o Senhor vai dar direção. Mas temos muita coisa. Vamos chegar no livro de Samuel, livro de Reis, Crônicas. Vocês vão ver que passeio que vai ser. Eu tenho certeza que o Senhor vai preparar algo extraordinário. Vamos conseguir ler simultaneamente os dois livros, ver o que está acontecendo em cada período, o que está acontecendo no povo de Judá, o que está acontecendo no povo de Israel. Então vai ser algo fantástico. Mas compartilha, chama outras pessoas para ver, compartilha pelo YouTube também, não deixe de compartilhar. Você vai ver como é legal, outra pessoa fala, nossa, dá para mim aprender, e não é tão complexo, a gente vai tentar usar sempre uma linguagem que fique fácil para você entender, da mesma forma que o Senhor tratou comigo, que eu aprendi, eu vou compartilhar com vocês, então vamos trocar bastante coisas aí. Amém? Glória a Deus, pessoal, não esqueça amanhã, palavra do dia, às 8h30, e nós temos Prefiro Crer também, amanhã às 15 horas. Cenário novo, bastante novidade, vamos ver o que vem amanhã, não sei ainda, a bispa deve anunciar. Não se esqueça também, pessoal, nós temos o Propósito da Família, 3 dias aí, Propósito da Família, quarta, quinta e sexta, começou hoje, eu vou sair agora, já vou ouvir o áudio, está às 6 horas. Esse é o único propósito que tem horário específico, às 6 da manhã, ao meio-dia e às 18 horas, 15 minutinhos. Se ouviu o áudio, orou, amém, está liberado. Então eu vou estar ouvindo agora, né, que estava ministrando, não deu. Mas você não deixa de participar, nem que entre 15 minutos depois, não tem problema. Mas ouça, sexta-feira termina, então ouve aí o áudio e depois você entra comigo aqui. Amém? Glória a Deus, pessoal. Esta é a Hebron, Igreja Apostólica Internacional, a minha terra prometida, a tua terra prometida, a igreja aqui
te ama. Um beijo grande, pessoal. Tchau, tchau. Até sexta-feira. Um beijo.